Fala, fiel. E o Corinthians, hein? Héctor Hernández desencantou o espanhol, o garanhão espanhol, o galã mexicano, que tem nome de galã mexicano, né? Héctor Hernández fez um gol de centroavante, hein? Gol de centroavante, e ele merece um capítulo. O Chico Garcia analisa a partida e na sequência ouviremos o Ramon Dias e o Emiliano Dias na coletiva explicando as escolhas e ausências do time. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão e bora acompanhar o vídeo. Ficar com vocês aqui para falar de Bahia 1, Corinthians 1. Gente, o time não é só que é o time reserva. Assim, tem algumas coisas que a gente precisa falar. Precisava o Yuri Alberto jogar? Pô, o cara tá com dor no ombro, tá assim. Eu sei que ele é fominha, eu sei que ele joga machucado, eu sei que ele tem uma preparação, assim, uma genética que ajuda e tal. Mas calma, irmão, calma. Eu sei que o time já tava descaracterizado e eu provavelmente, assim como você, eu também olhei pra escalação e falei, pô, pelo menos o Yuri vai jogar. Também fiquei feliz. Você deve ter pensado também, pô, o time já tá todo reserva. Pelo menos o Yuri Alberto vai jogar ali pra ter uma chance de gol e tal. Mas se o cara tá machucado, né? E aí ele também sentiu um pouco mais, acabou saindo no intervalo. Enfim, o restante, cara, é um time muito mexido. Donelli, que acho que fez um bom jogo, tá? Eu acho que o Donelli é uma boa notícia, porque o Hugo, ele é o melhor goleiro do Brasil atualmente. O Hugo é disparadamente o melhor goleiro do Brasil. Então, quando você não puder contar com o Hugo, o Corinthians tem que ter um reserva para colocar em algum jogo ali, né? Meio que no sufoco. E o Donelli é esse cara que muitas vezes teve a chance, muitas vezes teve problemas e tal. E esse ano ele começou o Paulista também, acho que de uma forma regular, e agora conseguiu jogar esse jogo aí. Eu acho que ele foi muito bem, tá? Porque o Bahia atacou, o Bahia tem um bom time, o Bahia chegou e o Donelli fez algumas defesas importantes. O Léo Maná realmente tem alguma dificuldade ali na lateral direita. E aí, a gente percebe isso quando no segundo tempo o Ramon coloca o Charles como lateral e ele vai muito bem. Talvez não muito bem, é que seja um exagero da minha parte, né? Eu tô guardadas as devidas proporções aqui, né? Do jeito que estava o jogo, no cenário que estava a partida e tal, o Charles foi muito acionado pelo lado direito e, claro, o contexto do jogo ali foi o quê? Muito chuveirinho, né? Muito cruzamento, mas vamos reclamar? Foi dessa maneira que saiu o gol de empate. Teria saído numa grande jogada com o golaço do Romero, que teve impedimento. Já vou falar desse lance. Mas o Corinthians começou, até porque o Bahia estava muito fechado, começou a cruzar. Entrou o Angelelli pelo lado esquerdo, o Charles foi acionado pelo lado direito para fazer cruzamentos, o Corinthians começou a pesar a área, né? Ele começou a colocar mais jogadores de frente e tudo mais, e estava difícil, porque no gol, inclusive, que o Romero faz e que tem um impedimento, foi um dos raros espaços em que o Bahia, ao ter um jogador a menos, atacou o Corinthians e o espaço se abriu. E aí você tem a visão do Breno Bidon, que fez um baita jogo, tá? Baita, o Bidonzinho foi maravilhoso, quase fez um golaço ainda, que seria o da virada, deu assistência para o Héctor Hernandes, deu o lançamento para o Thales Magno, que estava impedido assim por... Aliás, uma imagem completamente inconclusiva, né? E é um problema. A gente começa o Campeonato Brasileiro de novo com essas porra. E a gente viu no Paulistão, pô, impedimento semiautomático. Mas a CBF vai dizer que é caro, né? Ah, é caro. É caro ter impedimento semiautomático. A CBF não tem dinheiro. A CBF não tem dinheiro. O senhor Edinaldo Rodrigues acabou de ser reeleito com um salário de 380 mil reais. Mas a CBF não tem dinheiro, né? A CBF não tem dinheiro para fazer investimentos na arbitragem. Mas os clubes vão reclamar. Eles aclamaram o Edinaldo. Os clubes vão reclamar. Eu estou esperando aquela reclamação. A arbitragem é ruim, o calendário, eu estou esperando essa reclamação. Vocês bateram palma, vocês aplaudiram, vocês aclamaram, vocês reelegeram por unanimidade o senhor Edinaldo. Agora aguentem. Agora, quem se ferra é o torcedor, né? Torcedor que não tem nada a ver com isso, que não tem a chance de eleger ou de tirar um cara desse da presidência do nosso futebol brasileiro, o cara que comanda o futebol, e aí tem que ver esse tipo de coisa. Um golaço do Romero, que teve um impedimento na origem, que beleza, está impedido, agora a imagem completamente inconclusiva, com uma câmera de lado, com uma linha terrível, e aí a gente tem que aguentar. É isso que acontece. Mas, enfim,
Lançamento do Bidon, o Thales Magno corta, né? E o Romero faz um golaço. O Romero não fez um grande jogo, né? Mas pelo menos estaria metendo o gol de empate. E aí, na sequência, o Corinthians teve força para nesses cruzamentos, né? Porque era o que restava naquele momento. Entrou o Angelelli para isso, repito, mas estava errando muito os cruzamentos. E aí o Bidon meteu na cabeça do Héctor Hernández. Héctor Hernández desencantou o espanhol, o garanhão espanhol, o galã mexicano, que ele tem nome de galã mexicano, né? Héctor Hernández fez um gol, e gol de centroavante, hein? Gol de centroavante, e ele merece um capítulo. Ele merece um capítulo, sabe por quê? Porque o Pedro Raul acabou indo para o Ceará e não tinha outro jogador dessa característica no elenco, a não ser o Héctor Hernandes. O Ramon Dias, ele deixou o Héctor Hernandes muitas vezes fora do banco, deixando fora do banco, inclusive nem relacionando. Então a gente imaginava, tá, mas e aí? E aí? Ok, você libera o Pedro Raul, quem mais que saiu? O Giovani não vem sendo utilizado, aí você tem Romero, Thales, Memphis e Yuri. É isso? Aí quando não joga o Memphis e Yuri, você tem Romero e Thales. E acabou? Aí no time reserva joga Romero e Thales e não tem que botar. Só tinha o Héctor Hernandes. Então ele acaba sendo uma alternativa no campeonato de fôlego, num campeonato longo, num calendário, né? Já tem Sul-Americano no meio da semana e o Ramon teve que preservar o time, não tem jeito, a galera tá lá dentro da garrafa na sexta-feira. Não estou dizendo aqui que os caras encheram a cara, viu, gente? Eu estou fazendo uma figura aqui, porque os caras estavam comemorando o título paulista, né? Pode ser, e tá liberado, tá tudo certo, tem que comemorar mesmo. Mas é essa sequência. Agora, ele faz esse gol e pode ser um gol de, como é que fala, né? De apenas um verão, né? Como foi o Pedro Raul naquele gol contra o Bragantino, né? Que deu uma iludida legal, né? O Pedro Raul fez aquele gol contra o Bragantino, pô, agora vai, não sei o quê, e depois não aconteceu. Mas ele faz um gol de centroavante. Tomara que esse gol ele represente uma confiança, ele represente uma sequência até, né? Como entrando nas partidas, porque se o Corinthians vai pegar defesas fechadas isso vai acontecer muito. E a circunstância do que aconteceu hoje diante do Bahia pode acontecer inúmeras vezes. Você tem um jogador a mais, o teu adversário está com resultado, está jogando em casa, os caras vão se defender. E aí, ao se defender, você vai fazer o quê? Você vai explorar a bola aérea. Teve um jogo aí recente, bom, contra o Barcelona de Guayaquil, que o Corinthians teve que usar o Gustavo Henrique como centroavante. E tá tudo bem, é estratégia. O Palmeiras faz isso com o Gustavo Gomes. Ok, mas pô, você tem um 9 que pode fazer isso, melhor, né? Então, tomara que o Héctor Hernandes consiga ter essa confiança para ganhar mais sequência, porque ele evitou uma derrota. Né, dá para dizer assim, gol de centroavante, ele ataca a bola, marcado, a bola bate na trave e entra. O Corinthians estava martelando naquele momento do jogo. E é muito bom você começar dessa maneira, porque pô, uma derrota já, mesmo fora de casa, mesmo com reserva, mesmo com a circunstância e tal, o Corinthians estava com um jogador a mais. Então, o mínimo que tinha que fazer era voltar com um pontinho lá de Salvador. E olha, isso é muito difícil fazer, tá? Porque o Bahia, repito, é uma boa equipe que construiu várias chances. Tem um meio de campo muito bom com o Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. O Everton acaba expulso, inclusive, né? Numa pegada que ele dá no Thales Magno. É difícil entender se ele quis fazer aquilo ou não, né? Mas o Thales está indo em direção à área, ele está meio que na passada, ele pisa no garrão do Thales Magno, é meio inevitável a falta e o cartão amarelo ali, como ele já tinha, acabou expulso. E aí o jogo acaba mudando também o cenário ali naquele momento. Mas se a gente analisar contexto de campeonato, tá? O que o Corinthians quer nesse campeonato brasileiro? Eu imagino, você também, provavelmente, que o Corinthians busque ser protagonista. Eu não sei se ele será, até pela sequência de jogos, pela concorrência, mas eu vou repetir o que eu falei, e a primeira rodada é só a primeira rodada, tá? Ela não diz muita coisa, mas eu vou repetir o que eu falei nos últimos vídeos, nos últimos conteúdos aqui. Eu acho que tem um favorito, que é o Flamengo, e de resto, tem vários candidatos. Tem um bolo aí de muitos candidatos, e o Corinthians está nesse bolo. E isso, obviamente, vai mudando ao longo da competição, né? Vai chegar lá na metade e a gente vai pensar, tá, esse aqui que era candidato já foi. Esse aqui que não era, pegou corpo. O favorito ali está preocupado com outras coisas, daqui a pouco não vai. A gente vai, obviamente, não é
posição definitiva de agora e que vai se manter até dezembro. 22 de dezembro termina tudo, tá, rapaziada? Você que tinha férias aí, entendeu? Dá uma postergada aí, porque... Né? Mas, enfim, o fato é que eu imagino o Corinthians protagonista, com possibilidade de... e aí, se você começa o primeiro jogo perdendo, já... Eu sei que é só o primeiro jogo, mas já dá aquela murchada, né? Então, empate fora de casa, o Flamengo empatou. O Palmeiras e o Botafogo empataram. O Flamengo e o Inter empataram. Então, assim, para a primeira rodada, dentro das circunstâncias, dentro do contexto, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom porque tem muita coisa para acontecer ainda e o Corinthians ainda conseguiu preservar o seu elenco titular para estreia na Sul-Americana no meio da semana. Então, eu acho que é isso aí, gente. Fiel, vocês acham que o Corinthians jogou bem ou deixou a desejar? O que faltou para buscar a vitória? E agora vamos ouvir o que o Ramon Dias e o Emiliano Dias disseram na coletiva após o jogo. Falassem como foi essa preparação, né? Porque quinta-feira é um jogo absurdo, aí sexta imagino que já foi aquela euforia, sábado também todo mundo empolgado, já teve que viajar e aí chega tarde aqui em Salvador também. Como foi essa preparação para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que é muito importante no Corinthians, né? Obrigado. Acho que fue una de las más difíciles que a Gigi le tocó vivir, porque agradecer al grupo porque era muy difícil. Tuvimos solo un táctico que tampoco fue de gran intensidad. Acho que por eso también nos costó el primer tiempo también, que él por ahí fueron un poco superiores ainda sin no tener tanta llegada. La verdad que es muy difícil porque ficamos hasta tarde, hicimos todo lo que he errado antes de un juego tan importante, entonces, pero feliz por el grupo que supo reaccionar en el momento justo y nada, él también venía de ficar una semana sin jugar, no jugamos el otro día, mal descansado, con el viaje encima, la verdad que es para parabenizar ao grupo por el esfuerzo que fez. Ramon Emiliano, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Bom, eu queria que vocês falassem sobre o Héctor Hernandes, né? Há algum tempo ele já não jogava, o torcedor se perguntava quando ele iria entrar em campo, ele vinha treinando normalmente, hoje vocês o colocam, né, ao longo da partida, ele faz esse gol importante. Fala sobre a entrada dele e esse gol. Bien, Héctor. No, feliz por él. Y feliz también por Michael, después de tanto tiempo, pudo hacer 90 minutos. Realmente feliz por el grupo porque... saben de la importancia que es el Brasileirão. Entonces, sabemos que no tenemos que perder, ellos fueron muy superiores en el primer tiempo, por ahí no encontramos bien los espacios, se movieron bien, tiene un equipo dinámico de mitad de cancha para adelante, por ahí tiene algunas dificultades defensivamente, pero fue un partido intenso de parte de los dos. En el segundo tiempo mejoramos cuando echan a uno de ellos, entonces el equipo ya lo avasalló, tuvimos ocasiones. Romero, lástima que por muy poco tiempo fue que le anularon el gol, pero estamos satisfechos por un montón de cosas, porque el grupo realmente viene con mucho desgaste, tuvimos que cambiar, un equipo prácticamente nuevo, pero muy responsable, muy contento por ello y por todo, muy bien. Após o jogo, Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias explicaram algumas das decisões tomadas para a partida e eles falaram também sobre a ausência de alguns jogadores, as escolhas táticas e o que esperam do time daqui para frente no campeonato. Farra, corintiana da gente fina do canal, bora continuar esse pós-jogo aqui, falar só um pouquinho mais desse jogo do Corinthians, alguns detalhes que eu acho importante a gente falar por aqui. Cadê o Palácios? Por que o Palácios não joga no time do Corinthians, cara? É impressionante, não dá pra entender. Eu vi ele em vários treinamentos exibidos pela Corinthians TV e por que o cara não joga? Eu não consigo entender. Será que ele tá realmente tão abaixo do Hugo assim? Então, se tiver, a coisa tá feia. O Bidu não foi relacionado, né? Ele teve, o neném dele nasceu
e deve estar com a esposa lá e tudo mais, acompanhou esse empate do Corinthians de casa, né? Parabéns pro Bidu aí, pelo neném dele que nasceu. Mas enfim, cara, assim, chega a ser uma situação meio que inexplicável. Se alguém quiser deixar nos comentários aí qual que é a visão que vocês têm da questão do Palácios, mas assim, a gente já falou muito dele aqui no canal e nem dá pra falar mais nada, né? Porque realmente parece que o jogador não tá nos planos do Corinthians. Outra coisa, o Coronado, cara. O que o Coronado tá fazendo no elenco do Corinthians se o Coronado também não joga? É um jogo onde você não tinha o Garro, onde você não tinha o Carrilho, tinha ele no banco, mas eu entendo, já é um jogador com 33 anos, tinha vindo de 2 jogos pesados pela seleção peruana, para quem acompanhou viu como é que foi, depois jogou a final, já não estava em pleno das condições físicas, já não foi aquele Carrilho que a gente gosta de ver, e tá tudo certo, porque o cara tava cansado e faz parte, e tinha que descansar esse jogo. O Ramon Dias tinha que colocar jogadores para descansar. Eu acho que a boa notícia foi realmente a do nosso querido Héctor Hernandes, que eu ia xingar ele pra caramba, mas aí ele fez o gol, então deixa pra lá tudo que eu ia falar do Héctor Hernandes. Que bom, tomara que seja uma recuperação desse atacante. E assim, né, muito triste o fato do Coronado, que entrou e eu não consegui ver nada demais no Coronado de novo. Então é um jogador que tá devendo demais. A gente às vezes cobra de jogadores que desempenham, que correm em campo, e por que não cobrar do Coronado? Porque o Coronado não tem feito nada de excepcional no time do Corinthians já desde quando veio, e nesse ano, quando ele teve muitas oportunidades, eu achei que ia ser um jogador que ia calar minha boca nesse sentido, mas não. O Félix Torres, eu já falava aqui pra vocês já que eu acreditava no futebol do Félix Torres pelo começo dele no Corinthians, apesar da cagada que ele fez no jogo da final, que acabou não interferindo graças ao Hugo, mas eu ainda acho um jogador interessante, sempre achei um jogador interessante. Agora o Coronado, cara, não consigo entender não. Então assim, são questões ainda que o Corinthians tem que ajustar. O resultado foi muito bom mesmo, mas o Corinthians tem coisas que ele realmente precisa fazer ajustes. Galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês desse jogo de hoje, e agradecer aí todo mundo que tem participado do canal, assistido os vídeos, deixado seus comentários, e a gente vai continuar aí trazendo informação e falando de Corinthians. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês aí também, beleza? E a matéria tá aí na descrição, quem quiser depois dar uma lida na matéria, sempre fica aí as matérias relacionadas dos vídeos na descrição, beleza? Valeu, agradecendo a todo mundo que tá sempre por aqui, um abração e vai Corinthians! Fiel, foi um bom resultado fora de casa ou dava para buscar mais? O que vocês acharam das explicações de Ramon Dias e Emiliano? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades do Timão. Valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!